Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta sexta-feira, dia 25 de junho, e onde estamos vivenciando a 12ª semana do Tempo Comum. Com alegria, estamos juntos novamente para vivenciarmos esses momentos de oração, este momento de reflexão e de partilha da palavra de Deus, aonde Jesus sempre vem nos catequizar, nos ensinar a realizar sempre as nossas obras de acordo com a vontade de Deus. Por isso, louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, nos unindo como filhos e filhas deste Deus que nos ama, através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós e conduza todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e todas as nossas decisões, para que possamos sempre estarmos caminhando rumo ao céu, rumo à companhia de Deus que nos amou, e a companhia de nossa Mãe da Misericórdia, a companhia também de Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia deste dia, de hoje, desta sexta-feira, da 12ª semana do Tempo Comum, nos oferece o Evangelho que está em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4, onde Jesus vem realizar mais uma cura, mais um milagre na vida de um filho de Deus que a ele procurou. Vamos com muita atenção ouvir o que Mateus nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhes servirá de testemunho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este trecho que Mateus nos relata sobre os feitos de Jesus, sobre as atitudes de Jesus, sobre o jeito que Jesus chegou ao coração de muitos fiéis, nos remete a muitos pontos que podemos tirar para a nossa reflexão. Um deles que podemos destacar aqui é o pedido que Jesus faz àquele leproso para que ele, após ter sido curado pelo poder de Deus, não saísse dali contando para ninguém aquilo que havia acontecido em sua vida, a graça que ele havia recebido, mas sim que ele fosse até os sumos sacerdotes, os doutores da lei,
os chefes que comandavam o templo naquela época e se apresentasse para que eles averiguassem a purificação que havia acontecido no corpo daquele homem. No entanto, Jesus pede para que ele faça isso, para que ele consiga alcançar a reintegração à comunidade cristã daquela época. Porque o leproso era tido como uma pessoa que era bem separada da comunidade por causa da sua doença. Ela não era bem vista e ela era, sim, muitas vezes, bem discriminada por todos. Ninguém gostava, ninguém ficava perto, ninguém ficava junto, ninguém conversava e muito menos tocava num leproso, porque tinha-se a ideia de que aquela doença, aquela ruindade que aquela pessoa vivia dentro da sua fragilidade de vida poderia passar para a pessoa que teve contato também. Se olharmos para os dias de hoje, podemos olhar também a nossa insegurança diante da pandemia. Hoje também nós vemos, às vezes, muitos dos nossos irmãos que sofrem e que já sofreram por pegarem esse maldito vírus, a discriminação das pessoas que o cercam. De repente, até as pessoas que fazem parte da sua vida e que convivem diariamente no seu meio familiar, no seu meio de trabalho, no seu meio de amizades. E Jesus aqui pede que nós olhemos para estes nossos irmãos, assim como ele olhou também para aquele leproso que implorou a cura junto a ele, para que nós possamos também sermos curados desta discriminação, sermos curados deste sentimento que nos afasta dos nossos irmãos que necessitam. Muitas vezes a gente vê famílias, vê círculos de amizade, às vezes se distanciarem cada vez mais por causa da ocorrência do vírus em algumas pessoas. No entanto, devemos sim nos cuidar, devemos sim estarmos atentos às instruções das autoridades da saúde para que possamos estarmos juntos combatendo esse mal, mas que devemos também acolhermos os nossos irmãos dentro dos nossos corações, com as nossas orações, com o nosso amor fraterno, nos colocando à disposição para servi-los. E Jesus serve aquele leproso, curando, conforme ele pediu, da sua lepra. O leproso pediu a Jesus que, se Jesus quiser, ele ficaria curado. Jesus, reconhecendo o tamanho da fé daquele homem, falou: sim, eu quero. Então olhemos para Deus daqui para frente e peçamos para Ele que, se Ele quiser, Ele também nos cure, mas que nós principalmente consigamos demonstrar para Deus o tamanho da nossa fé e que a nossa fé cada vez mais cresça em nosso coração, que o nosso amor ao próximo, assim como Maria nos amou, amou toda a humanidade, quando aceitou se entregar completamente ao plano de Deus, que era trazer Jesus no meio dos homens para que ele morresse crucificado e nos redimisse das nossas culpas, nos curasse das nossas lepras que o pecado já havia deixado em nossos corações, para que pudéssemos viver em paz, vivermos como irmãos e irmãs, através do amor fraterno, do amor a Deus e do amor ao próximo, como nós devemos amar-nos a nós mesmos. Então, peçamos sempre a intercessão de Nossa Mãe da Misericórdia, para que não nos falte a fé de buscarmos em Jesus sempre a nossa cura, seja qual for a nossa lepra. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, façamos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude.
Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Ao curar um doente de pele, Jesus não só lhe restituiu a saúde, mas também o reintegra na vida social e o habilita para o culto religioso. Atitude benéfica e revolucionária, a qual nós devemos estar atentos também e agirmos conforme o exemplo deixado por Jesus. Irmãos e irmãs, obrigado pela sua companhia. Nós estamos terminando aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje. Não esqueçam de deixar a sua curtida, de deixar o seu joinha na nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Fiquemos todos com Deus e que, por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele nos conceda as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom e santo dia. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.